Loteamento residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor sejam com você no dia de hoje. Nós estamos entrando no ar aí na sua tela com mais um programa Renovo. Você que tem nos acompanhado tem podido contemplar que esse programa tem sido uma forma do Senhor abençoar a sua vida, trazendo até você novidades do reino que geram esperança, fé e paz para a sua vida. E no programa de hoje, eu quero te convidar a ficar conosco aí, de dizer para alguém que o programa está entrando no ar, porque você vai conferir uma palavra abençoada que eu estive ministrando aí numa igreja irmã. Você também vai poder conferir testemunhos para fortalecerem e edificarem a sua fé. E aí numa pastoral, vinda do trono de Deus, na boca do nosso pastor presidente, que também vai consolidar e aí fortalecer o seu dia. Enfim, nós preparamos atrações para abençoarem você. Eu quero convidar você a ficar conosco. Fique conosco e não perca aquilo que o Senhor tem para você através do programa Renovo que está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Você já pensou como é andar num caminho perfeito? Um caminho que não vai dar erro, um caminho que vai te levar a um lugar seguro, um caminho que transpõe tudo aquilo que você pode imaginar, um caminho completamente seguro. Só o Senhor tem esse caminho para mim e para você. A verdade é que nós, desde crianças, desde pequenos, somos fortalecidos, encorajados e direcionados a buscar caminhos, a fazer escolhas, e são sempre escolhas que demandam energia e vão culminar em respostas que vão determinar o nosso futuro. Se eu namoro ou não, qual curso eu faço na universidade, se eu moro sozinho eu fico na casa dos meus pais, e nós vamos crescendo tendo que tomar várias escolhas. E aí chega um momento em que nós olhamos e vemos que muitas delas foram fadadas ao fracasso. E aí chega a culpa, o arrependimento, por que eu fiz, aonde foi que eu errei. A palavra do Senhor nos diz que o caminho do Senhor é perfeito. Ele tem um caminho seguro para você andar. Na verdade, esse caminho é seguro porque Ele caminha com você. Ele segura na sua mão e te faz andar como corça, altaneiramente, em lugares altos. Você tem a segurança de caminhar com o Senhor? Você o convida para estar com você aonde você vai? Desde a hora que você acorda, agradece nas suas refeições, chama-o para suas viagens, para uma reunião de negócios. Você anda no caminho do Senhor? A segurança de quem vivencia esse caminho que é perfeito, que não erra, é a segurança de quem pode dizer que experimenta a paz que excede o entendimento. Todo ser humano busca paz, até aqueles que não reconhecem isso, até aqueles que não dizem isso. Eles precisam
de paz. Ei, o caminho do Senhor é perfeito e a palavra dele é poder. Poder que não é encontrado em nenhum outro veículo. Poder que o dinheiro não traz. Poder que a fama não sustenta. Poder que só a palavra dele pode te dar. E eu quero te lembrar que isso está disponível para você. O caminho perfeito e seguro. E a palavra que é poder para fortalecer os seus dias, encorajar a sua caminhada e deixar a sua fé cada dia mais robusta e feliz. O caminho dele é perfeito. A palavra é poder e estão disponíveis para você hoje. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Terça, 19h30, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida da tua família. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Salmos que toda a inquietação do nosso coração nós devemos entregar ao Senhor. Se você é uma pessoa inquieta, uma pessoa angustiada e triste, que você possa entregar essa angústia, essa inquietação, essa tristeza à cruz do Senhor e viver uma vida tranquila, perene e calma. Eu profetizo que a bênção do Senhor, que a paz que excede o entendimento, seja sobre a tua vida agora e nesta hora. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. A gente não quer ter tempo. Quando a minha filha mais velha nasceu e estava compartilhando com vocês, eu parei de trabalhar, porque a ideia que eu tinha era exatamente essa. A infância dos meus filhos, além de ser uma só, passa muito rápido. E se eu não estiver aqui para olhar, o risco dessas coisas saírem do meu controle, ele é real, porque o mundo não brinca de ser mundo. O diabo não brinca de ser diabo. Nós vemos uma geração que não sabe quem é, um jovem sem identidade, criança sem identidade. E aí, quem não tem identidade imita o mundo. Quem não tem identidade vira padrão de novela das 8 da Globo, das 9. Quem não tem identidade imita os blogueiros do Instagram. Você é responsável por imputar identidade na vida do seu filho. Você, pai e mãe. É por isso que quando a gente entende o nosso papel e a nossa responsabilidade, os desafios de educar, eles vão se tornando um pouco mais brandos, se eu me disponho de fato a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça na vida dos meus filhos. E o texto que nós lemos aqui, além de todos os outros aqui, dessa verdade aplicada, nós não podemos agir com coação, estupidez, maltratos, porque além de não ser ideal, existem leis e sanções para esses pais que são infratores. Tudo isso é uma verdade. Vou falar daqui a pouco sobre disciplina. Como é que a gente pode aplicá-la e o que a Bíblia fala sobre isso. Mas aqui em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias estava sendo chamado para dar uma dura no povo aqui. O povo estava tendo
várias situações de embate. Malaquias fala do dízimo, fala do roubo a Deus, fala de tantos assuntos pertinentes, fala do fato de que você e eu estaríamos ali. E ele encerra esse livro curto dele, do Velho Testamento, dando a última palavra ao povo. E ele diz, olha, é maldição, é problema, é completamente contrário. Se vocês não entenderem que o coração dos pais deve estar convertido aos filhos, dos filhos aos pais, Deus irá ferir a terra com maldição e com problema. Querido, se você e eu olharmos o cenário do Brasil hoje, e você quiser encontrar nele, não só na política, não só na economia, não só no jurídico, e essa crise instaurada na moral da nossa nação, e tudo aquilo que nós estamos vendo, isso você pode ter nenhum pin de dúvida, que já é colheita, já é profecia cumprindo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Desde o movimento hippie, pra você ter ideia, o movimento hippie aconteceu mais ou menos, a revolução hippie, na década de 60, e desde a década de 60, foi colocado no coração das pessoas uma explosão e uma revolta contra toda instituição de autoridade. E as autoridades começaram a ter menos poder, inclusive as eclesiásticas. Os pastores de antigamente eram muito mais respeitados do que os pastores de hoje. A gente perdeu a noção de hierarquia. E aí você chega e acha que você pode falar com o seu pastor do jeito que você fala com o seu colega do futebol. E querido, o seu pastor é autoridade sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Ele é anjo da igreja. E eu quero te dizer algo. Deus trata a igreja da forma como a igreja trata o seu pastor. Você quer ser bem tratado por Deus? Trate o seu pastor com honra, com moral. Como quem entende que ali está uma autoridade. Desde o movimento hippie, essa autoridade foi desfeita. Inclusive a autoridade dos pais. E aí a gente começa a ouvir pessoas como a Xuxa irem na televisão e falar, nem uma palmadinha pode dar, porque isso aí tinha que ser preso. E aquela pessoa que influencia milhões de mães vão fazendo com que os filhos cresçam, perdendo a noção de hierarquia, de honra, de que aquele meu pai e minha mãe, eles são dignos de honra, não tem jeito, querido. Quem manda na sua casa? Existem casas que crianças pequenas são pequenos tiranos. São eles quem dão as ordens. Ele que decide desde o canal que a família vai assistir, até que hora que a família vai comer, e ele resolve se ele quer comer à mesa ou se ele quer comer na televisão, e a criança vai dando ordem, e se você não faz o que ela quer, ela dá piti, e você não quer escutar choro, então você cede aos caprichos do seu filho. O movimento hippie trouxe isso para o Brasil, desde a década de 60, e a partir dali, toda a noção de autoridade foi perdida. Noção de autoridade policial, noção de autoridade de criação de filhos, noção de autoridade eclesiástica. A gente perdeu a noção do respeito pelas autoridades. E aí, o Senhor começou a ferir a terra. O Senhor começou a ferir o Brasil. E hoje, em 2017, a gente não está vivendo, 2016, a gente não está vivendo tudo isso por causa de 13 anos de governo. Não é isso. Desde que o PT... Querido, o negócio veio bem lá de trás. Bem lá de trás. Existe uma semeadura. E aqui, o Senhor nos chama e diz, eu vou enviar Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí, vocês comecem a dar jeito nas coisas. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque senão eu vou ferir a terra com maldição. E o Senhor tem ferido a terra, mas eu creio tranquilamente que Ele quer poupar você e eu, amém? A sua e a minha família, a sua e a minha casa, o seu e os meus filhos serão poupados à medida que nós olharmos para a palavra de Deus e a obedecermos. Como é que então eu posso converter o coração dos meus filhos ao meu e eu posso converter o coração meu aos meus filhos? Como é que eu posso, nesse desafio de educar filhos, entendendo que eles são herança, entendendo que eu preciso aplicar disciplina, entendendo que eu preciso ser espelho para ele, entendendo que eu preciso impor limites. Como é que tudo que existe nessa lição que está aí
na sua revista, como é que eu posso fazer isso na minha casa, convertendo o coração dos meus filhos ao meu e o meu coração aos meus filhos, para que a minha terra, a minha casa, a minha família não sejam feridas pelo Senhor. Em primeiro lugar, quer converter o coração dos seus filhos a você e o dos seus para Ele? Tenha tempo para os seus filhos. É a primeira coisa que você e eu precisamos fazer. Educar exige tempo, investimento. E, querido, não é gastar tempo, é investir tempo. Você já viu que nós sempre temos tempo para aquilo que é prioridade? Você pode ter muitas coisas para fazer no seu dia, mas aquilo que você decide que é importante, você arruma tempo, sim ou não? Não tem jeito, nós somos assim. Nós trabalhamos com hierarquia. Aquilo que eu quero fazer, eu me viro e faço. Nem que eu tenha que fazer de madrugada, nem que eu tenha que fazer em horários alternativos, nem que eu tenha que usar minha hora do almoço, nem que eu tenha que acordar 1 hora antes. Eu invisto tempo na vida dos meus filhos. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Os seus filhos precisam vir antes dos seus amigos, os seus filhos precisam vir antes da igreja, os seus filhos precisam vir antes de tudo aquilo que você, às vezes, acredita da sua novela preferida, do seu futebol, pai. O seu filho precisa vir antes. Tem uma história que conta que certa vez um menino chegou no pai e falou: pai, quanto custa 1 hora do seu dia? E o pai virou para o menino e falou: custa R$100. E o menino guardou aquilo. E durante meses ele pegava o seu cofrinho, o resto do lanche da escola, e guardava. E um dia ele juntou R$100. E o dia que ele juntou R$100, ele virou para o pai dele e falou: meu pai, eu preciso de 1 hora do seu dia. Eu queria 1 hora do seu dia. E aquele pai, então, olhou para aquela criança e falou: menina, eu não tenho tempo. Na minha vida, tempo é dinheiro. Eu não posso, agora não dá. E o menino, então, pegou todo o seu cofrinho com R$100, entregou para o pai e falou: eu quero comprar. Nós vivemos essa geração de pessoas e pais sem tempo para os filhos. Para quem não tem tempo para os filhos, educar é um desafio e você nunca vai conseguir. E aí você olha e tem a sensação de que esse menino está rebelde, que esse menino não dá conta de cumprir aquilo que você precisa que ele faça. Eu me lembro quando eu ainda atendi em consultório, e ainda hoje, mesmo fora do atendimento clínico, por onde eu tenho passado, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é exatamente de lidar com aquela criança. E é uma criança. Às vezes você olha para aquele pai e ele está desesperado para educar um menino de 5 anos, de 4 anos, de 7 anos. E a criança já parece trazer para o pai um monte de problema. Pai, mãe, com muito carinho no Senhor, o problema dos filhos geralmente são os pais. Somos nós quem vamos construindo esse filho. E não ter tempo para ele fala daquilo que de fato te é importante. E a criança sente isso. A criança sabe sim quando você gasta mais tempo no WhatsApp e nas redes sociais do que com ela. Quantos de nós chegamos em casa hoje e aí você tem tempo para responder o seu WhatsApp, você fica ligado, você sorri com o grupo, você manda mensagem, você tem tempo para enviar, você compartilha. E o seu filho lá: papai, papai. No 10º papai você ouve. E aí você não tem tempo para ele e aquilo está dizendo para ele que ele é menos importante do que aquilo que você quer fazer. Quem quer converter o coração do seu filho a si, quem entende que o meu filho é herança, que eu tenho o desafio de construí-lo. A palavra aqui, quando fala ensina a criança, no hebraico, é construir. Ninguém constrói do dia para a noite. Você e eu temos a responsabilidade de construir esse indivíduo. É isso que a Bíblia diz. E quem constrói, um dia coloca um tijolo, outro dia coloca o cimento, depois começa a fase de acabamento. E é um processo, e você não desfaz de uma coisa que você está construindo quando ela quebra. Quando um tijolo quebra, ou quando a areia não está suficiente. Você vai e procura para consertar. Mas isso demanda tempo. Pai, mãe, qual é a sua prioridade? Você conhece o seu filho? Qual foi a última vez que você investiu tempo com ele numa conversa? Desde uma criança pequena já tem necessidades enormes. Eu fico vendo quando eu vou buscar as minhas filhas na escola, e eu as busco, elas vão no banco de trás, e elas vão conversando, as duas, né?
E cada uma quer me contar. Eu sempre pergunto, e aí, o que aprendeu hoje? O que foi de novidade? O que os coleguinhas disseram? O que o professor falou? E elas vão contando, e naquele caminho de volta da escola para casa, que eu demoro 15 minutos mais ou menos para fazer, é uma riqueza de informações que as minhas filhas travam. Às vezes elas brigam, às vezes elas gritam, às vezes elas fazem muitas coisas, mas normalmente elas vão naquela conversa entre as duas, conversando coisas que nunca mais você vai poder colher. Esses dias uma virou para a outra e falou assim, uma virou para mim e falou assim, mamãe, você sabia que o gelo, quando ele derrete, vira água? Aí a outra falou, aí eu falei, filho, o gelo derrete, vira água. Aí a minha menorzinha virou e falou assim, não senhora, Ana Luísa, é a água que quando endurece vira gelo. E elas começaram a travar uma conversa ali bem filosófica sobre o gelo. E elas começaram a colocar informações que elas estão começando a obter. E são detalhes, cada dia é uma preciosidade. Na verdade, às vezes eu estou falando, você está pensando, pastora Sara, eu queria tanto, mas eu preciso trabalhar. Sim, amém. Trabalhe. Mas entenda que qualidade de tempo é mais importante do que quantidade. Você pode chegar do seu trabalho e ainda investir um tempo com seus filhos. Seja fazendo uma tarefa, seja ouvindo como foi o dia dele. Ou então estabeleça horários específicos. À mesa, na hora do almoço, faça o possível para estar em casa no horário que os seus filhos almoçam. Se você não consegue fazer isso, faça no final de semana ao menos. Quantas famílias já perderam essa preciosidade que é estar à mesa juntos? Hoje em dia, com a vida corrida, cada um almoça no seu trabalho, os filhos almoçam na creche ou na escola, e vocês simplesmente se encontram no final do dia, quando já está todo mundo cansado. E quando você chega em casa, você está nervoso, não tem paciência para lidar com as demandas de uma criança. Eu tenho dito nesse tempo que para ter filho a gente não precisa ter muito dinheiro, a gente não precisa ter muita inteligência, a gente não precisa ter um monte de coisa que às vezes a gente acha que a gente precisa. Mas se você quer ter filhos, uma coisa você precisa ter muito: paciência. Criança exige paciência, exige repetir de novo, falar de novo, treinar de novo, explicar de novo. E já viu como as crianças gostam de ouvir umas coisas repetidas? Como elas assistem 100 vezes o mesmo desenho? Como elas gostam de assistir o mesmo filme? Como elas entendem, através da repetição. A minha filha, para decorar o versículo de Josué 1:9, ela demorou uma semana, todos os dias a gente falando, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. E aí ela voltava e falava, como é que é mesmo, mamãe? Não temas nem te espantes, isso mesmo. E uma semana até que ela decorou. Aí onde ela ia, sabia que eu sei Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Por quê? Porque criança exige paciência, exige tempo. Quer converter o coração dos seus filhos a você? Quer tirar da sua história, da sua família, do seu contexto, essa promessa, porque isso aqui é promessa também. Senão eu virei e ferirei a terra com maldição. Grandes homens de Deus protegeram os seus filhos para que não fossem feridos de maldição. Os hebreus, com a instituição da Páscoa, quando a 10ª praga ia cair pelo Egito, e Deus falou, olha, quem não colocar o sangue no umbral vai ter o seu primogênito morto. E muitos pais foram negligentes, inclusive Faraó. Não acreditou, achou que não ia dar em nada. Mas os pais prudentes pintaram a sua porta com sangue, mataram um cordeiro e fizeram conforme a Bíblia mandou, porque eles sabiam que eles precisavam proteger os seus filhos. Jó foi um dos maiores exemplos de pai. Se você olhar no início do livro de Jó, foi um pai que fez a diferença porque ele cultivava uma vida íntegra, ele era exemplo para os filhos. Querido, você é modelo para o seu filho. Sabia que quando a Bíblia diz, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Às vezes a gente olha ali e fala, mas o que é provocar a ira? Como é que eu provoco um menino nervoso? Às vezes a gente acha que é uma provocaçãozinha. Sabe quando você e eu provocamos os nossos filhos a ira? Quando nós falamos uma coisa e vivemos outra. Quando aquilo que a gente fala não combina com aquilo que eles veem a gente fazendo. E a nossa geração é uma geração que ouve com os olhos. Vou repetir.
a nossa geração ouve com os olhos. Não adianta nada você falar e fazer diferente. Isso provoca o seu filho à ira. Isso irrita o seu filho. É disso que a Bíblia está dizendo quando o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios. Não provoque o seu filho à ira. Jó, o próprio Deus tinha esse conceito de Jó. Deus chama Satanás e fala, olha lá o meu servo Jó. E aí Deus fala o que Jó era. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Palavra que transforma. Eu queria dar o meu testemunho sobre o que Deus tem nos livrado e quanto Deus tem trabalhado nas famílias. A nossa família é uma família de muita oração. Minha mãe sempre está orando. E Deus diz na palavra que tu e tua casa será salvo. E meu pai, no véspera do Dia dos Pais, ele sofreu um acidente e a caminhonete dele acabou. E ele é um senhor de 69 anos, com 130 quilos. E assim, quem vê o carro falou assim, não saiu vivo. E Deus livrou meu pai. Meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Quem vê o carro não acredita. Então, assim, é o poder de Deus protegendo a nossa família, porque Deus nos livra do acidente, nos livra de todo o mal. Então, eu convido vocês a participar da Igreja Cristo Nações. Aqui os pastores acompanham muito os fiéis. Eles têm sido uma grande bênção nas nossas vidas, na vida da minha família em especial. Meu querido, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer o seu carinho conosco e retribuí-lo nessa hora orando por você. Vamos orar, pedir para que o Senhor abençoe o seu dia, para que Ele fortaleça o seu caminho, para que Ele gere esperança no seu coração, enfim, para que Ele vá de encontro à sua necessidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te buscamos nessa hora. Deus, queremos te louvar, porque o Senhor é bom, porque tudo está sob o teu controle e nada, Deus, pode fugir do teu olhar atento. Deus, tem pessoas orando comigo agora, aflitas, angustiadas, desencorajadas, desesperançadas. Pai, a minha oração é que o poder da tua mão, é que a graça vindo da tua cruz possam alcançar essas pessoas, gerando alegria, trazendo bom ânimo, trazendo, Deus, aquilo que essas pessoas necessitam. Deus, se saúde, se fé, Deus, se situação desembaraçada, enfim, que aquilo que essa pessoa necessita possa ser alvo do teu milagre nessa hora. Eu oro e te agradeço, porque o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito sejam com você e com a sua família. Não só agora, mas até a volta do nosso Messias. Eu quero te lembrar que você está sempre convidado a vir conhecer a nossa igreja, o Ministério Cristo nas Nações, Assembleia de Deus. E nós estamos aqui na Avenida São João, bem pertinho do Terminal do Cruzeiro. Os nossos cultos, domingo pela manhã, às 9 horas, temos escola dominical. Venha aprender da palavra de Deus. Às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E às terças, às 20 horas, culto de ensino, onde a sua família certamente será edificada. Você é meu convidado. Nós estamos esperando por você. E eu te espero aqui no nosso próximo programa com mais renovo de Deus para a sua vida, se assim Ele permitir. Até lá e fique com Deus. Não posso abusar da tua misericórdia, achando que a graça nunca vai ter fim. Não posso esquecer que nos finais dos tempos tudo estará escrito e revelado a mim. Não posso esquecer do meu chamar, que
que a minha vida é pra te adorar. Não posso esquecer de onde sou, de onde vim, pra que o Senhor me chamou. DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.